Bom, vamos passar então para uma parte aqui que vai estar relacionada com mais diretamente relacionada com a produção primária, a quantificação da produção primária. Nessa imagem, gente, a gente está vendo aqui algas coralinas, bancos de rodolitos, na verdade, no fundo dessas águas muito claras, em torno de recifes de corais, algas turfs, né, soltando bolhas aqui. Nessa imagem, ela ressalta a questão que mais recentemente, né, se tem desenvolvido, descobriu que, na verdade, a fotossíntese ela emite som e que é possível nós registrarmos através de acústica e microacústica, né, o som da fotossíntese, que é uma metodologia bastante recente que está em desenvolvimento. Então, produção primária das macroalgas, métodos e quantificações e o destino dessa produção primária. Essa imagem aqui mostrando, né, as bolhas, é desse trabalho, então, que, na verdade, isolou algas para conseguir ouvir, né, acusticamente, e cada bolha que sai, como bolha de oxigênio que sai liberado pelo processo fotossintético, né, faz como que sai da planta, e o barulho das algas, né, uma concentração bastante alta de algas no fundo marinho, é como se fosse de uma bebida gasosa, né, um champanhe. Bom, pessoal, alguns métodos, né, passando rapidamente, então, alguns métodos de se medir a produção primária, né, através da fotossíntese, e o que vocês já conhecem e já viram em outras disciplinas, né, o método de medir a fotossíntese através da liberação de O2, e através da liberação de O2, então, a partir daquele método conhecido de garrafas, né, e de oximetria, foi desenvolvido, então, alguns equipamentos que são mais autônomos, que se coloca no campo, como, por exemplo, um fotorrespirômetro, né, em que o fotorrespirômetro tem câmeras, né, essas câmeras aqui, onde se coloca as algas aqui dentro, né, cada câmara aqui, então, é uma câmara de incubação, então, imagina no método de garrafa, só que em vez de garrafa, nós temos câmaras grandes, onde podemos colocar algas inteiras aqui, onde há um oxímetro, onde há um misturador, onde há o eletrodo para medir as concentrações de oxigênio, onde nesse equipamento há um sensor de luz, né, tudo isso permitindo com que se meça a concentração de oxigênio ao longo de um dia, por exemplo, de 24 horas, né, ou ao longo de algumas horas, né, semi-automaticamente, para se obter ao longo né, de vários dias, ou de um dia, essas curvas fotossíntese, luz, por exemplo, tradicionais, né, de taxa fotossintética em miligramas, né, por exemplo, de O2 em função da luz. E um outro método, né, de medir produção primária já líquida da comunidade, colocando uma câmara gigante sobre o bentos, né, em que vai, na verdade, medir tudo que tem aqui dentro, né, inclusive os animais, então uma produção líquida da comunidade, não mais somente a produtividade líquida das plantas. Um método mais moderno, né, mas moderno já tem vários anos, mas que se tem utilizado, quem trabalha com fitoplâncton talvez aqui conheça, é o método da fluorescência, que vai medir a taxa fotossintética a partir da fluorescência conhecida, e a fluorescência da clorofila A possui uma relação da fluorescência com a taxa fotossintética. Então, sabendo-se disso, né, se utiliza esses parâmetros fluorométricos como parâmetros fotossintéticos, né? Esse complexo de captura da luz,
né? A antena, uma parte da energia ela é absorvida, uma parte ela é dissipada na forma de calor e outra parte ela floresce. E essa parte que floresce, né, a partir do momento que se foi conhecendo e se aprofundando a partir dessas relações da quantidade de luz que floresce e a fluorescência da clorofila A, foi utilizada como um medidor a fluorescência utilizada como um medidor, um parâmetro de fotossíntese. Então, de uma maneira menos intrusiva, medindo diretamente, por exemplo, em talos de macroalgas, no fundo, diretamente, sem matar a alga, sem quebrar a alga, é possível medir a eficiência fotossintética in situ de maneira menos invasiva, também fazendo, né, obtendo curvas PI, mas de um parâmetro um pouquinho diferente, mas são curvas fotossíntese de luz semelhantes, né, das curvas PI tradicionais com oxigênio, que são obtidas, podem ser obtidas, por exemplo, de uma maneira mais eficiente, mais rápida, com muitos parâmetros, né, para diferentes faixas do litoral, para diferentes espécies, né, a partir da medida do rendimento quântico, que é calculado a partir dos parâmetros fluorimétricos. E, mais atualmente, né, tem se utilizado muito o método de edicovariância para medir o metabolismo da comunidade. Aqui nesse grande experimento, né, feito na região no mar da Finlândia, no Mar Báltico, né, estão se medindo o metabolismo da comunidade sobre bancos de fucos vesiculosos, bancos bastante densos e permanentes de fucos vesiculosos, em que se mede, então, a quantidade de O2 líquido sobre essa comunidade, né? A variação da luz no fundo, a gente vendo aqui, ó, agosto, outubro, dezembro, março, a variação da luz no fundo marinho, a variação do oxigênio nesse fundo marinho e a variação acumulada, então, do O2 no tempo. Então, são medidas de metabolismo, né, que nos dão informações valiosas sobre a produtividade primária, a produção e até do caminho do carbono, destino do carbono e o papel dos produtores primários no ciclo biogeoquímico do carbono no mar. E essas taxas de produtividade líquida, a partir dessas curvas, então, elas são integradas, né, naquelas curvas taxas fotossintéticas. São necessárias algumas conversões, que eu não vou mencionar aqui, né, mas, por exemplo, passar de O2 para CO2, a gente normalmente se expressa em gramas de carbono, né, e essas taxas, então, podem ser expressas em gramas de carbono, podem ser extrapoladas, né, por área, por dia, pelo tempo de renovação da biomassa, pode-se extrapolar para valores de produção sazonal e anual. Prestem atenção, né, antes de eu apresentar esses próximos slides, que nesses conceitos que é importante ter em mente antes de se avaliar a produtividade e produção da comunidade. Biomassa ou stand crop, né? Biomassa é um valor estático. Então, são as gramas de biomassa, por exemplo, que pode ser peso fresco, peso seco, peso de carbono, peso de nitrogênio, por uma determinada área. É uma fotografia, né, daqueles produtores primários, estático. Quando eu menciono produtividade, eu já estou falando de uma taxa no tempo, uma taxa contínua no tempo. Então, pode ser gramas de biomassa, de peso fresco, de peso seco, de peso de carbono, nitrogênio, por área, por tempo. Gramas de carbono por metro quadrado por minuto, gramas de carbono por metro quadrado por hora e assim por diante. Quando eu menciono a palavra produção, ela normalmente se refere a um somatório ou um valor total integrado no tempo. Então, eu tenho, por exemplo, a produção anual, né, 1.000 gramas de carbono por metro quadrado.
a produção sazonal, 200 gramas de carbono por metro quadrado. E a partir, então, desses métodos, né, ou por oximetria, ou até mesmo por carbono radioativo, fluorometria e outros métodos, e até mesmo também por através de variações de biomassa, eu posso medir, então, a produtividade média específica das espécies. Aqui a gente já viu esse gráfico anteriormente, mostrando a produtividade média específica por grupos morfofuncionais, só mostrando como que as espécies, né, variam tremendamente em termos de valores de produtividade. E aqui a gente está vendo, então, padrão de produção marinha no ambiente em diferentes faixas latitudinais. Então, a gente está comparando aqui, né, na região tropical, nessa linha azul, então, com uma produção, né, estável ao longo do ano. Isso também isso é observado para macroalgas, né, observado para microalgas, mas também aqui nessa produção aqui, ela é a partir de macroalgas. Então, valores de produção, né, na região tropical, por algas, né, estável e valores mais baixos, valores de produção na região temperada, aqui em verde, então, nessa variabilidade com 2 picos no ano, né, um pico de primavera e um pico de outono. A variação da produção no ambiente, nos ambientes subpolares, nessa linha pontilhada, com uma variação bastante intensa ao longo do ano, com um pico de verão, né, e valores até mais elevados que nas outras faixas latitudinais, e numa região de ressurgência costeira. Então, vejo que na região de ressurgência costeira, os valores máximos de produção aqui das algas, ela se equivale aos máximos da primavera de zona temperada, só que na ressurgência, né, enquanto no período que tiver de maior concentração de nutrientes, durante períodos que dominam a ressurgência, esses valores de produção vão ser bastante altos e contínuos, todo o tempo, aqui no caso, uma ressurgência que predomina de verão a outono. Então, essa comparação dessas variações sazonais da produtividade primária são muito importantes, né, ter essa noção, e isso vai afetar todo o comportamento e o metabolismo da comunidade que depende dessa produção primária pelas algas. Então, produção anual média das comunidades de macroalgas. A gente tem, claro, como eu mostrei anteriormente, essa grande variabilidade por estação do ano, grande variabilidade por grupos funcionais, grande variabilidade nas espécies, né? Mas a gente precisa obter alguns números para estudar esses ambientes e até saber como manejar, né, em termos de manejo dos ecossistemas. Então, em florestas de kelps, por exemplo, nós temos valores que são de 2 até 4 quilos de carbono por metro quadrado por ano. Em comunidades de Postelsia, que é essa macroalga parda, que chamada de palmeira do mar, né, cipalme, que ocorre no Atlântico Norte, na zona intermareal, numa zona de batimento de onda bastante intensa, então uma alta dinâmica e altas concentrações de nutrientes, ela cresce muito rápido, a gente tem valores altíssimos, até de 14 quilos de carbono por metro quadrado. Em comunidades fucoides, né, de fucos ou de sargaço, a gente tem valores de 1,5 quilo de carbono por metro quadrado. Em comunidades de turfs, algas filamentosas finas e que dominam muito no entorno de recifes de corais, a gente tem valores que são já inferiores a 1 quilo de carbono por metro quadrado. Só para ter uma noção, né, comparação com essas macroalgas, fanerógamas marinhas, né, de 0,5 até 2 quilos de carbono por metro quadrado. Então, as macroalgas, devido à sua diversidade, alta diversidade, né, de grupos funcionais, morfológica das espécies e toda a diversidade que nós vimos até agora nas últimas, né, em todas as aulas, né, vão produzir essas faixas também de valores de produtividade bastante variados,
conforme também o ambiente em que elas se desenvolveram. Mas as macroalgas produzem e também perdem carbono, né? A liberação de exudatos, de perdas de partes do talos, as macroalgas são comidas, as macroalgas liberam substâncias na água, né? Exudação, por exemplo, são líquidos que fluem para fora das células e das paredes celulares, geralmente a partir de tecidos ou das células danificadas, que pode contribuir com entre 30% a 40% ou até às vezes mais do carbono produzido por algas kelpis, por exemplo, né, que são as maiores liberadoras de exudatos. As taxas de exudação, da liberação dessas substâncias líquidas que exalam para fora dos talos das algas, né, depende das espécies, dos fatores abióticos, dos níveis de estresse. Você pega uma macroalga e coloca tira do ambiente e coloca num balde d'água, numa macroalga parda, logo essa água vai ficar castanha, ela vai exudar rapidamente os seus conteúdos, né, de fluorotaninos e diversas outras substâncias. Como? Por que essas macroalgas exudam tanto? Quais são as vantagens fisiológicas e ecológicas de exudar, já que custa tanto produzir? Né? Uma economia toda para essa fotossíntese, produção primária, um investimento na maximização, na eficiência do uso da captura da luz pelos pigmentos, né? Um grande esforço é produzir carbono, e como é que elas perdem assim fácil carbono, né? Quais são as vantagens que ao longo do processo evolutivo permitiram que a exudação, as taxas de exudação permanecessem assim também muito altas para algumas espécies, né? Essa exudação também remove e controla o excesso de biofilme e de epífitas. Tem substâncias que são anti-birvoria, por exemplo, devido a substâncias fenólicas, polifenóis, por exemplo. Existem algumas substâncias que são como protetores solares, que absorvem a radiação UV. Tanto que algumas algas, quando vão esporular, quando estão esporulando, né, simultaneamente liberam essas substâncias junto com os esporos, de maneira que protege os esporos contra as altas radiações UV. E, né, as consequências para o ecossistema. A gente pode mesmo falar aqui de um processo de ter a evolução, né, o processo de evolução da espécie, e existe um processo que ocorre de evolução do sistema. Às vezes algo parece que é maléfico ou que não é tão beneficial para uma determinado indivíduo ou espécie, mas ao longo do processo evolutivo isso tem um benefício, uma vantagem grande para a comunidade e para o ecossistema, né? Para a comunidade, para o ecossistema, essas grandes taxas de exudação significam contribuições significativas para a matéria orgânica dissolvida e particulada da coluna d'água, que vai servir de alimento, né, de matéria orgânica de alimento para muitos organismos. E as perdas por tecidos podem ser, né, pastagem direta ou indireta, pela abrasão, as algas que se arrastam pelo fundo, algo que se arrasta pela alga, a degradação microbiana, né, quebra pedaços, por exemplo, de algas que por ação de fungos. Tem perdas das extremidades velhas, né? Tem talos que se renovam, né, de 1 até 5 vezes por ano. Perdas por reprodução, a fragmentação, por exemplo, após reprodução sexual, no caso de sargassum, de fucos, né? A liberação dos próprios esporos, por exemplo, é um investimento bastante grande, né? Chega a ser quase 1% da produção anual, né? Das algas kelpis, por exemplo, né? Então, há perdas de matéria orgânica de diversas formas. E qual é o destino dessa matéria orgânica? Olha só que fantástico, né? Uma quantidade de biomassa produzida tremendamente. O que acontece com essa biomassa, né? Para onde vai toda essa biomassa ao longo do tempo? No caso das algas TUFs, por exemplo, filamentosas finas, a produção primária, né, quase toda ela é utilizada por consumidores, por pastadores.
né, a pastagem por peixes, por invertebrados, remove até 50% ou mais né, da produção da biomassa dessas algas, né? Então, remove 50% da produção líquida, né? E sendo que o reminiscente é consumido por outros pastadores, né? E são arrancadas e perdidas para a laguna. Muito pouco das algas turf filamentosas elas são perdidas como exudatos. Quase as algas turf têm uma exudação insignificante, né? Algas pequenas têm uma taxa de exudação pequena, insignificantes, mas são elas que são pastadas, né, diretamente por herbívoros. E as algas maiores, né, macroalgas frondosas, foliosas e algas kelps, né? Então, essa grande perda de material, biomassa, detritos, pedaços de talo, né, matéria orgânica dissolvida, particulada, né, entra na rede trófica, né? Uma grande quantidade do material particulado das kelps e dissolvido entra na coluna, vai para a coluna d'água e é utilizado diretamente por bactérias, a partir de bactérias por consumidores. Uma grande parte também é utilizada pelos filtradores, pelos suspensívoros. Uma grande parte do material que é morto, os detritos, na verdade, uma grande parte dos detritos são remineralizados ou são movimentados para o lado da costa, são o que a gente chama né, de algas arribadas, tem grandes quantidades de algas arribadas na costa que servem de matéria orgânica de alimento para outros animais. Uma outra parte ela é exportada para offshore, né, para a região pelágica, e uma parte ainda ela pode ser até soterrada. Então, o destino da produtividade primária, né, isso é poucos trabalhos existem no mundo onde tenham modelado ou tenham medido esse destino, parcionamento da matéria orgânica ou da energia da biomassa produzida. Né? O que a gente está vendo aqui em termos de fluxo de energia, produção e consumo do carbono de kelps. Né? Isso foi realizado um trabalho mais antigo que foi realizado na África do Sul. A simulação da dinâmica do ecossistema, ela precisa de inputs de valores de produção, de biomassa, de fluxo de energia entre os níveis tróficos. E os dados que a gente tem, a maior parte, são muito incipientes, um pouco, né, indiretos na maior parte das regiões. Hoje, na maior parte das regiões costeiras do mundo. Mas hoje já está tendo um aumento, né, um boom desses trabalhos medindo esses fluxos em função do interesse, né, em saber o papel dessas algas como sequestradoras de carbono. Mas olha aqui, o destino das algas kelps nesse local, né? Olha quanto por cento que está sendo da biomassa viva que está sendo destinado para matéria orgânica dissolvida, matéria orgânica particulada, para detritos e para as plantas vivas. Como herbívoros, né? A biomassa viva ela é consumida em menos que 2%, nesse caso aqui. Menos que 2% da biomassa produzida é consumida pelos herbívoros. Cerca de 10% do material ele entra na cadeia detritívora, consumida pelos detritívoros, né? Que no caso podem ser ouriços e invertebrados, diversos organismos do fundo marinho. Uma grande parte está sendo liberado na coluna d'água como carbono orgânico particulado, matéria orgânica particulada, mais de 60%. E uma outra parte, 28%, nesse caso, como matéria orgânica dissolvida, que vai ser utilizada por bactérias, que vão ser consumidos por protozoários, que vão ser consumidos por filtradores. Essa particulada também vão ser consumidas por filtradores e por suspensívoros, né? Então, e uma grande parte desse material morto vai parar na costa, nas praias, e que vão servir para outros animais, até para insetos, aves, e há uma parte que vai ser enviada, transportada para a região pelágica offshore.
esse detrito, né, além de ser consumido, né, uma parte consumido dentro da floresta de kelp, uma grande parte hoje se sabe, na verdade, que ela é transportada, exportada para a coluna d'água adjacente, para os sedimentos adjacentes, e aqui a gente está vendo aqui a magnificação da produção secundária a partir da biomassa, a partir de detritos e matéria orgânica produzida por kelps. A representação do percentual de carbono derivado das kelps que é encontrado no tecido dos animais de áreas costeiras ou adjacentes ou mais profundas, né, adjacente a essa floresta de kelp. Então, a gente tem aqui organismos suspensívoros como mexilhões, né, como corais, como cirripédios, né, como anêmonas do mar, né, animais detritívoros e animais predadores ainda, né, como a estrela do mar, né, até um ave, né, de predador de topo, e o percentual, né, que foi marcado com isótopo estável, né, um bioindicador. Então, o percentual aqui que a gente está vendo, né, nesses pontos, os quadrados, percentual médio com a sua variação de que foi encontrado, né, de carbono, de isótopo estável de carbono, que teve a sua origem nas kelps. Olha só o quanto de material de kelp que ele vai ser conduzido, então, vai ser utilizado por outros organismos longe da floresta de kelp. Então, é um fluxo extremamente importante na dinâmica do ambiente. Né? Significando, então, que se a gente reduz, as reduções nas florestas de kelp vão causar efeitos em cascatas, que podem não ser sentidos no mesmo ano, né, no próximo ano, mas ao longo do tempo vão ter efeitos em cascatas para toda a comunidade e ecossistema. Olha só a assimilação do carbono oriundo das kelps e do fitoplâncton, das kelps em marrom, né, e do fitoplâncton em verde, no tecido de duas espécies de peixe, uma pelágica e outra bentônica, nos arredores dessa região aqui do Pacífico, da costa pacífica da América do Norte. O quanto que de material, né, do carbono oriundo das kelps tem sido utilizado, na verdade, vai parar, entrar na teia trófica e fazer parte do tecido desses peixes, né, que se alimentam, e outras espécies que se alimentam indiretamente também. E uma grande parte, né, desse material, né, que é produzido, então, ele vai entrar, vai virar como detrito que vai flutuar no mar, vai virar as kelps flutuam, né, buoyância positiva, vão flutuar a longas distâncias, tem macroalgas que são encontradas até 5.000 quilômetros de distância da sua fonte. Uma boa parte dessa biomassa, uma hora, vai afundar, né? Esse detrito, material também que vai ser exportado como matéria orgânica dissolvida e que vão ser uma parte sequestrada no fundo do mar. E hoje, né, as pesquisas estão direcionando muito para tentar compreender o quanto do material que é produzido por macroalgas, não apenas por kelps, mas que vai parar no fundo marinho, né, e é sequestrado nos sedimentos, para tentar entender, então, a participação, a contribuição das macroalgas também ao sequestro de carbono e ao chamado como blue carbon, carbono sequestrado pela vegetação costeira. Nesse material, aqui nessa floresta de kelps, então aqui a gente está representando aqui a exportação da matéria orgânica particulada, da matéria orgânica dissolvida, né, o soterramento desse material, que a gente está sendo representado aqui, né, a zona mais profunda, cânions submarinos, onde, na verdade, cânions submarinos, onde, na verdade, se encontra uma quantidade muito grande, né, de biomassa de kelps, que, por exemplo, ao longo da costa da Califórnia, muitas kelps que vão, quantidade de biomassa muito grande, que vão parar
em profundidades adjacentes, muito próximas da costa, né? Há material que flutua, as massas flutuantes de macroalgas que entram em correntes chamadas das correntes de Langmuir, circulação de Langmuir, né? Elas vão entrar em circulações circulação que, pelo efeito, né, essa biomassa ela desce em profundidade, e quando ela desce em profundidade, as suas flutuadores vão explodir, então ela perde a buoyância positiva e acaba afundando e sendo sequestrado no fundo marinho, fazendo parte, então, desse carbono sequestrado no fundo do mar. Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Então, antes que esse vídeo aqui essa conexão vai cair, né? E hoje, então, tentei trazer para vocês, então, um pouco dessa importância das medidas de fotossíntese, né? E da importância para estudar as algas, para entender a fisiologia, o metabolismo, para entender e quantificar a produção primária. Margarete. Oi. Você poderia explicar de novo aquele conceito do turnover que você falou? Da turnover da Rubisco? Isso. Eu não turnover da entendi. Rubisco é a taxa de renovação da Rubisco. A Rubisco é uma enzima, ela se liga e se desliga do sítio ativo. A Rubisco, como qualquer outra enzima, ela se liga, né, ao sítio para fixar, né, o CO2 e se desliga. Então, ela se liga, traz o CO2, né, para as reações. No momento que o CO2 entrou no ciclo de Calvin, ela se desliga novamente para pegar uma outra molécula de CO2. Então, essa é a taxa de turnover. Quando aumenta a temperatura, qualquer reação enzimática, ela aumenta a sua velocidade. Aliás, as reações, em geral, né, biológicas, metabólicas, elas aumentam a velocidade com o aumento da temperatura, sendo enzimáticas ou não. Né? Mas todas as reações enzimáticas, elas aumentam com a temperatura até um determinado valor, ponto ótimo. Acho que vocês estudaram isso em bioquímica. Né? Então, a taxa de turnover é esse retorno da Rubisco entre pegar o CO2, botar no ciclo de Calvin e retornar para uma outra molécula de CO2. Né? E quanto maior a temperatura, mais rápido é isso, é mais fácil fazer aqui. Quanto menor a temperatura, temperaturas de inverno, ela faz assim, ó, ela é lenta. Temperatura de verão, ela é rápida. Então, no verão, eu preciso de menos enzima para fazer o mesmo trabalho, porque ela é mais eficiente. E no inverno, em temperaturas mais baixas, ela é devagar. Aí eu preciso de uma maior concentração para fazer o mesmo trabalho. Deu para entender, João? Deu sim. No caso, você falou que tinha uma espécie, eu acho que era Kelpis, que em ambientes mais frios, que ela tinha o turnover mais rápido. Não, na verdade, ela tem uma atividade maior no inverno. A atividade, ela é função do turnover, né, dessa taxa de renovação e da concentração. Tá? Então, no inverno, ela aumenta a concentração, essas grandes macroalgas pardas, né, em zonas frias, em zonas temperadas e frias, ela aumenta a concentração de rubisco, fica com bastante rubisco, e essa concentração, então, ela compensa pela atividade, pela essa lentidão da enzima. Tá? Entendi. Tá? É isso. Então, aí só é possível grandes algas que têm grandes acúmulos de reserva, né, de reservatório, né, como as kelps, para conseguir fazer, ou então ter sempre bastante nutrientes na coluna d'água, que é o caso das regiões temperadas, né, um junto com a outra, tem bastante nutrientes na coluna d'água e as kelps, elas crescem, elas acumulam.
Obrigada.